principais para sobrecarga é o sistema tátil, tá? Então, quando a criança é defensiva, excesso de toque, excesso de texturas, fazer ela brincar na escola com coisas de textura, vai aumentar esse alerta, vai deixar ela hipervigilante, né? Banho na temperatura da água que ele não gosta, que ele não está adaptado, que ele não tolera. Comidas, né? Comidas variadas, texturas variadas. Então, existem várias coisas ali do sistema tátil que podem aumentar a hiperreatividade. O outro sistema é o sistema vestibular, que é o sistema responsável pelo equilíbrio e movimento. Então, a criança, quando tem muita insegurança gravitacional, quando ela tem dificuldade de lidar com altura, com movimento, ela vai, com aceleração, ela pode abrir um funcionamento simpático prevalente, então ela pode abrir ali sintomas de crise, ou ter uma desregulação emocional, e você achava que era só uma mãe, uma birra, mas na verdade ela estava desregulando porque estava com excesso de estímulo, tá? Uhum. O terceiro sistema que é mais comum de abrir desregulação no autista, e principalmente nos autistas não verbais, é a interocepção, que é essa percepção interna, né? Então, fome, sede, bexiga cheia, sono, são coisas que muita criança não consegue verbalizar, não consegue, ela sente uma coisa por dentro, mas não sabe o que é. Então, a mãe fala, nossa, ele tá fazendo isso, mas ele tá com fome. A mãe fala, né? A mãe sabe, né? Mas a criança não pediu comida, entendeu? Ah, ele tá desregulando, mas ele tá caindo de sono. A mãe sabe, quando ela tem uma percepção boa. Mas o que acontece com a criança? Ela não fala, mamãe, tô com sono. Ela começa a chorar. Ela começa a chorar, ela começa a jogar as coisas, aí a mãe que vai lá e percebe e põe para dormir. Então, sinais interoceptivos, quando a criança não tem um controle de saber o que ela precisa e reagir com aquela sensação, ela também abre crise, é muito frequente abrir crise. Então, os principais, assim, para abertura de crise, para sobrecarga, são esses 3 sistemas, são os que mais acontecem, assim. Então, uma forma da prevenção, né? Mãe não pode estar em todos os lugares. Escola, não tem como ela estar na escola. Então, dica passar algo, de repente, que a criança começa a fazer, no caso das crianças não verbais, né? Começa a fazer que apresenta que ele quer ir no banheiro. Que ele tá com sede, de repente. Com sono também, né? Porque às vezes, dependendo dos horários, com sono também. Mas, de alguma forma, tentar mostrar e ver algum tipo de comunicação, um gesto que pode fazer com a criança para tentar identificar essa questão de necessidades básicas ali. Internas, né? As necessidades básicas, elas têm que ser revisadas quando a criança é não verbal, né? Então, por exemplo, sempre tem que ter a garrafinha na mesa. Sim. Garrafinha de água. Isso é uma coisa que não pode faltar, porque ele tem que ter o recurso à mão, ao alcance, entende? Ida ao banheiro. Então, não tem como a gente pensar que a criança vai ficar a manhã inteira na escola e não vai ao banheiro. Então, a mãe leva antes de ir para a escola, no máximo, no horário do recreio, ele tem que fazer uma visita ao banheiro. Então, vai com o cuidador, vai com a T, vai com o assistente de sala, mas tem que levar ao banheiro, mesmo que ele não faça xixi naquele momento. Fez, ok, a gente tem ali umas 2 horas de tranquilidade. Se não fez, vai ter que voltar um tempo depois. Porque às vezes não fez xixi porque tá com muito cheiro no banheiro, às vezes não fez xixi porque tinha um barulho lá dentro de alguém fazendo xixi e não quis entrar. Não fez porque não quer fazer o xixi, por exemplo, entende? Então, assim, quando a criança é não verbal, a gente tem que fazer uma revisão dos sinais interoceptivos e fazer reforço do sinal interoceptivo. Filha, você tá assim porque você tá com fome. Faz tempo que você não come. Vamos comer, que isso que você tá sentindo é fome. Então, os pais têm que aprender a nomear. Quando a criança não verbal, além de nomear verbalmente, a gente mostra a cartinha, mostra o emoticon, né? Mostra algum sinal não verbal para ele começar a aprender que quando está com fome é aquilo que ele tem que mostrar. Ele está com fome é aquilo que tem que mostrar. Então, a criança não verbal, o mínimo que a gente ensina ali de card é o sim e o não, que é quero, não quero, gosto, não gosto, né? Que a gente usa. E esses sinais vitais principais ali, assim, né? Então, xixi, comer, isso aí é super importante a gente trabalhar. Essas já são estratégias básicas que pode ajudar. Sim. Assim, é uma relação, por exemplo, você falou muito da escola, né? Eu acho que a escola, quando ela tem uma criança atípica, ela tem que conseguir compreender a criança. Compreender no sentido do que é básico, sabe? Assim, esse é o mínimo que uma escola tem que oferecer. Conseguir identificar se a criança tem fome ou vontade de fazer xixi, Sim. Sabe? E se é difícil para a escola, chama a mãe e pergunta, mãe, como é que você faz para saber quando ele está querendo fazer xixi? Aí a mãe fala, ele fica pegando no pipi. Não, ele fica levantando, então ela tira a calça quando ela quer fazer xixi. Porque senão a criança tira a calça na escola, na sala de aula, a professora vai lá e põe de volta.
E a criança tira a calça, a professora vai lá e então é um sinal. Então, assim, tem que conversar. A família precisa, isso precisa ser bem claro, assim. E é simples, né? São algo simples que pode evitar muita coisa e uma Vai crise, evitar pode crime. conversar Vai muita evitar coisa. crime. Muita coisa. É bom até colocar isso no. Todo início do ano, eu falo que é um desafio, né? Todo início do ano. Escola, novo professor, novo AT, toda com flexibilidade. Às vezes, nova escola, né? Por troca de escola. Então, às vezes, anotar, já pegar isso que a gente está falando, anotar no diário para conversar com Quando o meu outro. filho está com fome, ele começa a morder os dedos.